acabou de... Sexta-feira, 13 de abril de 1945. Os Estados Unidos estão em choque. A Segunda Guerra Mundial ainda não terminou. E o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, acabou de morrer. Roosevelt foi um grande artífice da paz. Mais do que qualquer outra pessoa, ele encarnou a esperança de ver o mundo reconstruído em uma base melhor. Enquanto a multidão silenciosa observa o cortejo fúnebre passar, o planeta inteiro está se perguntando: Sam Roosevelt, o bloco soviético no Ocidente conseguirá construir pontes e uma paz duradoura? – 12 de abril de 1945, Casa Branca em Washington. 3 horas após a morte de Roosevelt, Harry Truman se torna o novo presidente dos Estados Unidos. Ele faz sua primeira aparição em um mundo devastado pelo caos. Em abril de 1945, os Estados Unidos ainda estavam em guerra contra Hitler e os japoneses. Para aumentar as complicações, Truman foi vice-presidente por apenas 3 meses e nunca pareceu estar predestinado a ser o novo presidente dos Estados Unidos. Ele é um ex-vendedor de camisas e gravatas do Missouri. Entrou para a política tarde na vida e foi eleito para o Senado pela primeira vez há 10 anos. Quando Roosevelt o escolheu como vice-presidente, não foi por suas habilidades. Ele o considerava sem noção. Ele o escolheu puramente por motivos eleitorais. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Os vice-presidentes não são necessariamente escolhidos por sua inteligência. Geralmente é porque eles podem ganhar votos em áreas importantes. Da noite para o dia, o ex-lojista do Missouri foi impulsionado para a liderança da maior superpotência do mundo. Ele próprio está atônito e não tenta esconder isso. As primeiras páginas gritam o que Truman disse aos jornalistas. Rapazes, se vocês já oraram, orem por mim agora. Não sei se vocês já tiveram uma carga de feno caindo sobre vocês, mas quando me contaram o que aconteceu, senti como se a lua, as estrelas e todos os planetas tivessem caído sobre mim. Ainda hoje, o neto do presidente Truman lembra que seu avô nunca tentou fingir que era o homem certo para o cargo. Ele não estava preparado para isso de forma alguma. Na verdade, ele disse: deve haver 1 milhão de pessoas, 1 milhão de homens mais qualificados para fazer esse trabalho do que eu. Mas o trabalho é meu, então vou fazê-lo. Ele era o tipo de homem que, quando recebia um trabalho, o fazia. A tarefa promete ser hercúlea. Ele terá que construir o mundo de amanhã em bases sólidas. Mas Truman não tem experiência em política internacional. Nos 3 meses em que foi vice-presidente, Roosevelt só se encontrou com ele em particular 2 vezes. Nada foi dito a Truman. Eu culpo meu avô por não ter tentado colocá-lo mais em cena. Eu me pergunto quanta energia meu avô tinha. Acho que ele estava bem ciente de sua energia cada vez menor. E trazer Truman para a cena pode ter sido mais do que ele poderia enfrentar.
Se você pudesse imaginar a melhor forma de trabalhar, como seria? A Monday.com pode tornar esse desejo realidade. Com a Monday.com, negócios de todos os tamanhos e setores podem trabalhar de forma mais eficiente. A Monday.com se adapta às necessidades de cada equipe e conecta os departamentos em uma área de trabalho unificada, permitindo que toda a empresa acompanhe os processos, visualize o trabalho e tome decisões informadas em tempo real, como Monday Forms, que ajudam a iniciar projetos e coletar dados facilmente. E os 2 meses antes de sua morte, Roosevelt havia se reunido com Stalin e Churchill em Yalta. Foi lá na Crimeia que os 3 grandes lançaram as bases para a paz futura. Mas os acordos concluídos eram complexos e cheios de ambiguidade. Cada um dos aliados havia jogado a sua própria cartada. Truman não estava a par dessas discussões. Ele precisa se familiarizar com todos os dossiês. Ele é pragmático e trabalhador. Por isso tem inúmeras reuniões com seus assessores. Mas será que seu trabalho incansável será suficiente? Será que esse pequeno vendedor de gravatas do Missouri conseguirá se manter firme contra o formidável Stalin? Um mês depois de Truman chegar à Casa Branca, os aliados vencem a guerra na Europa. Em todo o continente, as pessoas estão jubilosas. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, uma maré humana cumprimenta Winston Churchill. O primeiro-ministro britânico é elogiado como um herói. Mas mesmo nesse momento de euforia, Churchill parece abatido. O sorriso em seu rosto parece um pouco forçado. Em suas memórias, ele escreve: cansados e desgastados, empobrecidos, mas destemidos e agora triunfantes, compartilhamos um momento sublime. No entanto, é bem possível que houvesse poucos cujo coração estivesse mais sobrecarregado de ansiedade do que o meu. Poderia parecer tão terrível a ponto de obscurecer um momento como esse. O problema de Churchill atende pelo nome de Stalin. Agora a guerra na Europa está ganha. O primeiro-ministro britânico está convencido de que Stalin aproveitará essa oportunidade para instalar regimes comunistas em todos os lugares que puder. Já ao contrário das promessas feitas em Yalta, o líder soviético estabeleceu um regime comunista na Romênia. Na Polônia, 6 ministros não comunistas foram autorizados a fazer parte do governo. Mas eles têm um pouco menos de poder a cada dia. Stalin queria que toda a Europa se tornasse comunista. Era uma ideologia, mas também porque ele tinha a mentalidade de um imperador. Um ditador com a mentalidade de um imperador. O primeiro-ministro britânico tenta alertar Truman. Mas o novo presidente americano não está interessado. Por enquanto, Truman decidiu que honrará os acordos feitos por Roosevelt. Ele não dirá uma palavra sequer contra seu aliado comunista. Churchill só pode esperar e torcer para que Truman veja por si mesmo as verdadeiras cores do líder soviético. A oportunidade logo surgirá. – 16 de julho de 1945, aeroporto de Berlim. O avião do presidente dos Estados Unidos acaba de aterrissar. Truman está na Europa para uma conferência de paz. Essa é sua oportunidade de conhecer seus aliados e decidir sobre eles. As conversas acontecerão em Potsdam, a poucos quilômetros de Berlim. Para chegar lá, Truman precisa atravessar a antiga capital do Terceiro Reich. Berlim não é nada mais do que uma terra de ruínas. Algumas pessoas cansadas de ossos vagam sem rumo.
O santo da desolação perturba Truman e o convence de que ele precisa ajudar a Alemanha a se reerguer. Naquela noite, ele escreve em seu diário: Nunca tive uma visão tão triste e deprimente. Vimos homens idosos, velhos, velhas e moças carregando o que podiam do que lhes restava, para nenhum lugar em particular. A conferência começa no dia seguinte, 17 de julho. Aqui no Castelo Cecilienhof, Truman, Stalin e Churchill se encontram pela primeira e única vez. Como Truman esperava, Churchill parece encantador. Mas seus conselheiros continuam dizendo a ele que não se pode confiar em Stalin. No entanto, o novo presidente rapidamente avalia o homem com quem terá de negociar. Posso lidar com Stalin. Ele é honesto, mas muito astuto. Stalin, por outro lado, não se preocupa com Truman, que ele vê apenas como um pequeno comerciante do Missouri. Stalin sabe muito pouco sobre Truman porque ele era um jogador de pouca importância. Seus espiões não falaram realmente sobre ele, e o que eles disseram o levou a acreditar que ele era insignificante e fraco e que poderia ser obrigado a concordar com qualquer coisa. Mas Truman é um homem que se mantém firme em suas armas. Contra todas as expectativas, apesar de sua falta de experiência, o presidente americano sabe como se manter firme. Ele não se intimida de forma alguma com Stalin. Uma questão de caráter, certamente, mas não apenas isso. Truman sente que está em uma posição forte, porque ele está esperando por uma informação que pode torná-lo o homem mais poderoso do planeta. Naquele exato momento nos Estados Unidos, um evento ultra-secreto está sendo preparado. Enquanto ele está negociando, o presidente está esperando ansiosamente por algumas notícias. No segundo dia das negociações, ele finalmente recebe um telegrama em linguagem codificada. O doutor acaba de retornar muito entusiasmado e confiante de que o garotinho é tão rouco quanto seu irmão mais velho. A luz em seus olhos é perceptível daqui até o porão, e eu poderia ter ouvido seus gritos daqui até minha fazenda. O garotinho em questão é a primeira bomba atômica. Nos últimos 4 anos, os melhores cientistas do planeta têm trabalhado com o maior sigilo para desenvolver o que poderia ser a arma definitiva. A operação tem o codinome Trinity. O primeiro teste nuclear da história é um sucesso absoluto. A explosão é equivalente à detonação de 21 quilotons de TNT. Nunca antes se havia alcançado tamanho poder destrutivo. Uma única arma agora tem o poder de aniquilar toda a humanidade. Depois de hesitar um pouco, Truman decide avisar Stalin. Isso é obviamente visto como uma má notícia. Isso significa que, a partir de agora, a União Soviética está em uma posição de inferioridade. Todos estavam atentos à reação de Stalin. E Stalin, que era um bom ator, disse: "Oh, bem, estou feliz por você e espero que você use isso contra o Japão." Mas será que Stalin estava realmente no escuro? Apesar das medidas drásticas tomadas pelos americanos para proteger o sigilo de seu projeto, espiões russos conseguiram se infiltrar na base de Los Alamos, onde a bomba atômica estava sendo desenvolvida. Entre eles está Klaus Fuchs, um físico alemão que fugiu dos nazistas. Mas Fuchs, um comunista fervoroso, também é um espião a soldo da União Soviética. Nos últimos 2 anos, o cientista tem repassado todos os planos da bomba atômica para os russos. Graças a essas informações, a União Soviética começou a desenvolver sua própria bomba nuclear. Apesar disso, em 24 de julho,
Quando Stalin descobre que a bomba americana está pronta, ele fica ansioso. Não há nada que Stalin odeie mais do que se sentir vulnerável. Ele reuniu toda a sua comitiva de Potsdam e pediu a eles que contassem aos cientistas e a todos os outros que trabalhavam no projeto atômico que ele queria que todos acelerassem a criação da bomba atômica russa o máximo possível. A bomba se tornaria uma obsessão para Stalin, até que ele tivesse sua própria bomba atômica. O líder supremo não se sentirá confiante para enfrentar os americanos. Seu relacionamento com Truman está prestes a se tornar complicado. Potsdam também será o pano de fundo para outra conflagração. No meio da conferência, Churchill deixa a mesa de negociações e se dirige a Londres para receber o resultado das eleições gerais. Um democrata apaixonado, o primeiro-ministro britânico se lançou no ringue mais uma vez. Ele é aclamado em toda a Grã-Bretanha nas semanas em que passa em campanha. Mas ao amanhecer na manhã da eleição, ele tem uma sensação de pressentimento. Ele é, sem dúvida, o intelectual que mais estuda a extrema-direita no Brasil. Lê todos os livros, as postagens, não só aqui do Brasil, mas também dos que inspiram as pessoas que estão aqui no Brasil. E desvendou o plano secreto em curso para semear o... Acordei de repente com uma pontada aguda de dor quase física. O poder de moldar o futuro me seria negado. A intuição de Churchill está correta. E para espanto geral, ele perde a eleição. Em vez de seu herói de guerra, o povo britânico optou por um novo homem, o líder trabalhista Clement Attlee. No dia seguinte ao seu triunfo, Attlee se instala na cadeira ainda quente de Churchill. Ao redor da mesa, há uma sensação geral de que houve um erro de seleção. Clement Attlee é um homem que parece realmente insignificante. Churchill costumava dizer que ele era uma ovelha em pele de cordeiro, ou que um carro vazio para em frente a Downing Street e Attlee sai dele. Um homem modesto com muitos motivos para ser modesto. E isso deixou Stalin intrigado. Porque ele estava convencido de que Churchill tinha tudo o que precisava para manipular a eleição. O que, aos olhos de Stalin, é o que qualquer político que se preze faria. Diante de um Attlee perdido e desajeitado, Stalin resolve o problema com suas próprias mãos. Ele é o último homem dos três grandes de Yalta. Sob o comando de Attlee, a Grã-Bretanha está agora à margem. Restam apenas duas superpotências no mundo: os Estados Unidos e a União Soviética. Truman e Stalin se encontram cara a cara. Muito rapidamente, as diferenças entre os dois homens azedam e se tornam genuinamente contenciosas. Cinco dias após Potsdam, Truman toma uma decisão que terá consequências significativas. Os Estados Unidos usarão sua bomba atômica contra o Japão. Isso aumenta a tensão com Stalin. Em 6 de agosto de 1945, nas primeiras horas da manhã, o bombardeiro americano Enola Gay voa em direção ao arquipélago japonês. Às 8h15, o menino é lançado sobre Hiroshima. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo se espalha sobre a cidade. A temperatura no solo chega a 4.000 graus. 70.000 pessoas morrem instantaneamente. A cidade não passa de um terreno baldio de cinzas e poeira.
dias depois, em 9 de agosto, é a vez de Nagasaki ser bombardeada. O mundo inteiro está em choque. Stalin vê a bomba atômica como uma provocação. Ele está convencido de que Truman está tentando intimidá-lo. Ele não entende por que os Estados Unidos lançaram suas bombas quando... No dia 8 de agosto, conforme prometido, a União Soviética entrou na guerra contra o Japão ao lado dos Estados Unidos. A nosso ver, os Estados Unidos estavam enviando uma mensagem clara e usando a bomba atômica contra o Japão. O objetivo não era obter uma vitória rápida contra os japoneses, mas intimidar a União Soviética para poder ditar as condições americanas. Obviamente, Truman queria acabar com a guerra o mais rápido possível e salvar vidas americanas. Mas essa também é uma mensagem clara para Stalin. Porque Truman tem a intenção total de informá-lo de que agora ele está no banco do motorista. A partir de então, Stalin quer saber qual é a margem de manobra que terá com Truman. E decide testá-lo. Em Yalta, Stalin recebeu a promessa de territórios em troca de sua adesão à guerra contra o Japão. Ilha-Sakhalin, Ilhas-Kuren, Dairen, Port Arthur e uma linha ferroviária da Manchúria. Mas agora Stalin exige que lhe seja permitido ocupar a ilha de Hokkaido. Em um telegrama para Truman, Stalin explica: A opinião pública russa gostaria de ver nossas tropas conseguirem uma zona de ocupação em parte do arquipélago. Qualquer coisa em contrário seria seriamente ofensiva. Espero que minha modesta solicitação seja atendida. Ele então repensa e acrescenta de próprio punho: Não faremos nenhuma objeção. O presidente americano fica indignado. Sua resposta é inequívoca: não, ponto final. O vovô esperava que as pessoas fossem diretas e honestas. Ele faz o tipo de pessoa que ele é. Era assim que ele era. Ele esperava que as pessoas fossem verdadeiras com ele, que fossem francas. E quando ele descobriu que não eram, e descobriu que Stalin não era, ele rapidamente se recuperou e começou a lidar com Stalin de forma mais dura, mais direta e mais confrontadora. Stalin também decidiu levar as coisas adiante e pressionar sua vantagem na Europa. Eleições fraudulentas, golpes de Estado, onde quer que pudesse. Stalin estabelece regimes comunistas. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Bulgária, por sua vez, caem nas mãos dos soviéticos. A stalinização desenfreada da Europa preocupa Truman, mas ele ainda não tem certeza de como abordar a situação. O telegrama que chega à sua mesa em 22 de fevereiro de 1946 muda tudo. Seu autor é George Kennan, um diplomata comum que trabalha em Moscou. Kennan teve tempo de observar como Stalin opera. Ele percebeu que Stalin quer assumir o controle da Europa Oriental e está convencido de que a única maneira de impedi-lo é manter-se firme. Em um longo telegrama para Washington, ele descreve o aparato soviético. Na base da visão neurótica do Kremlin sobre os assuntos mundiais está um senso tradicional e instintivo de insegurança russa. Os russos são impermeáveis à lógica da razão e muito sensíveis à lógica da força. Kennan explica que é inútil tentar apaziguar Stalin. De qualquer forma, ele não pode e não será apaziguado, porque isso permite que ele justifique a ditadura. Mas, por outro lado, devemos ser firmes com Stalin, porque ele entende como funciona o equilíbrio de poder e que quando o Ocidente se mantém firme, ele está pronto para recuar. A análise de Kennan confirma tudo o que o presidente dos Estados Unidos havia previsto intuitivamente. Sua mudança de rumo é então drástica. Truman se livra dos antigos conselheiros de Roosevelt, que ele considera muito tolerantes com relação à União Soviética, e nomeia alguns novos homens. Kennan logo é chamado para a Casa Branca como consultor especial. Truman ainda tem um problema: o de explicar essa reviravolta para o público americano.
Essa será uma operação delicada, pois aos olhos dos Estados Unidos, Stalin é um grande aliado. O homem que ajudou a vencer a guerra contra Hitler. A imprensa... Tá sabendo que vai ter mais um concurso pro TJ São Paulo? Sim, tô sabendo. É pro cargo de escrevente que exige só o ensino médio. Ué, mas esse concurso aí já não passou? Não, na verdade não passou. Como um herói. Eles foram expostos a 4 anos de propaganda de guerra, que mostrou Stalin como um amigo de todas as crianças e o grande aliado que ajudará os Estados Unidos a vencer a guerra. A propaganda foi bem sucedida e Stalin é muito popular nos Estados Unidos. O presidente americano tem então uma ideia. Ele usará o ex-primeiro-ministro britânico e o deixará dar as más notícias. Churchill ainda tem um prestígio considerável e ninguém se atreverá a duvidar de sua palavra. Além disso, ele certamente ficaria muito feliz em fazer uma visita aos Estados Unidos. Desde que perdeu a eleição, ele está em um período de profunda depressão. Em 5 de março de 1946, todos na pequena cidade de Fulton, Missouri, penduraram suas bandeiras para receber o ex-líder britânico. É um lindo dia ensolarado. Truman dá as boas-vindas a Churchill em seu território natal, envolto em sorrisos. Truman está ciente de que Churchill está prestes a lançar uma bomba, mas não deixa transparecer que sabe de alguma coisa. Alguns minutos depois, na Universidade de Fulton, Churchill faz um discurso que deixará seu público atônito e consternará o mundo inteiro. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu pelo continente. O discurso sobre a cortina de ferro provoca um clamor. Os americanos estão chocados. O bom e velho tio Joe? Essa estratégia de Truman é muito inteligente, pois ele deixa Churchill fazer o discurso em que menciona a cortina de ferro, porque isso mostra aos Estados Unidos e o resto do mundo que essa mudança na política dos Estados Unidos não se deve apenas a Truman ou a alguns conselheiros isolados, mas que uma figura tão importante como Churchill estava pensando da mesma forma que o presidente americano. Logo, os antigos admiradores de Stalin nos Estados Unidos começam a considerá-lo um tirano perigoso. Na União Soviética, o discurso de Fulton é visto como uma punhalada nas costas. Dizem que Stalin está furioso. Os intelectuais e as pessoas próximas ao Kremlin se unem contra Churchill. Churchill era o inimigo declarado de nosso país. Ele era o líder da nação ocidental mais antissoviética do mundo. Ele passou toda a sua vida tentando derrotar a União Soviética. De agora em diante, os países europeus terão que se unir ao mastro comunista ou capitalista. Nessa corrida para dividir o mundo, Stalin tem uma vantagem inicial. Ele já colocou suas mãos em países da Europa Oriental e está ganhando terreno no Ocidente. Ministros comunistas já conseguiram entrar nos parlamentos francês e italiano. Até que ponto Stalin conseguirá estender sua esfera de influência? Essa pergunta assombra Truman. Ele sabe muito bem que nesse braço de ferro com Stalin, uma coisa aumenta o peso de seu oponente, a pobreza. Quase 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa ainda não se reergueu. O velho continente está olhando para o abismo. Truman está perfeitamente ciente de que essa privação é um terreno perfeito para o comunismo. Mas antes que ele possa agir, ele precisa ter uma visão clara da situação. No início de 1947, Truman envia o senador de Montana, Mike Mansfield, para a Europa com um relatório para avaliar a situação. Seu relatório é aterrorizante.
Em todos os países visitados, havia evidências de desnutrição, tuberculose e doenças. A maior parte da população italiana está sobrevivendo com uma ração de pão de 75 a 125 gramas por dia. Além disso, come-se muito pouco. Quando ele lê o relatório, uma nova convicção desperta em Truman. Se ele não vier em auxílio da Europa, ele deixará Stalin em liberdade no continente. Truman então decide sobre um plano de resgate para a Europa e o confia ao secretário de Estado, General George Marshall. Matérias-primas, máquinas, ferramentas, toneladas de equipamentos atravessam o Atlântico. Mas por trás dessa fachada de generosidade, o Plano Marshall também é vital como uma ferramenta para relançar a economia dos Estados Unidos. Foi também uma maneira de trazer um novo vigor ao comércio americano. Porque você não pode ser rico sozinho no mundo. Você precisa de parceiros ricos também. Portanto, por extensão, se os Estados Unidos, que haviam lucrado com a guerra, não pudessem negociar com outros países, porque esses países não podiam se dar ao luxo de comprar nada, então a riqueza dos Estados Unidos entraria em declínio. O Plano Marshall também é um estratagema político criado para desestabilizar Stalin, porque a ajuda americana está sendo oferecida a todos os países europeus, inclusive os do leste. E é claro, as nações do leste, que estão sob a proteção da União Soviética, também estão em grande necessidade, como a Polônia e a Tchecoslováquia, que receberam o Plano Marshall. Mas no final das contas, o conflito de ideologias vence. O Plano Marshall foi visto como uma manobra imperialista americana para subjugar a Europa Ocidental. Isso era totalmente inaceitável para Stalin. Os países da Europa Oriental que se sentiram tentados pela ideia da ajuda americana logo foram colocados. Jim Caviezel é famoso por participar de filmes que desagradam a mídia tradicional, como The Sound of Freedom. Não foi diferente. Por mais que o problema do tráfico sexual infantil abordado no filme seja real, muitos críticos e parte da grande mídia tentaram cancelar a produção. O ator chegou a afirmar em coletivas que o filme foi rejeitado pela Netflix e pela Disney. Depois que interpretou Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, Jim Caviezel conta que sua carreira entrou em queda. Mas por que determinados filmes e temas não recebem espaço em Hollywood? Diante dos cancelamentos feitos a atores e diretores por causa de filmes que contrariam a cultura woke, a Brasil Paralelo decidiu ir na contramão, resgatando histórias em seu catálogo de filmes selecionados. A Brasil Paralelo não é somente um canal de YouTube ou uma produtora audiovisual. Ela é um streaming completo. O melhor de tudo é que agora você pode ter acesso a tudo isso com apenas R$10 por mês. Esse é o menor valor para você se tornar um membro PP hoje e liberar seu acesso a todos os nossos documentários e séries. Toque no link agora e libere seu acesso com apenas R$10 mensais no plano anual. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Colocados na linha. No total, 16 países, todos ocidentais, participaram do Plano Marshall. A França, o Reino Unido e a Itália são os maiores beneficiários. Em meados de 1947, a cortina de ferro de Churchill se tornou uma realidade. Uma cidade sofrerá o impacto dessa nova batalha de vontades entre o Ocidente e a União Soviética. Perlem. A capital alemã fica bem no centro da zona de ocupação russa.
mas a cidade em si está ocupada por 4 potências aliadas: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Entre elas há a tarefa de reerguer a Alemanha. Mas os aliados não conseguem chegar a um acordo sobre um curso de ação. A prioridade soviética é receber suas indenizações de guerra. A União Soviética está falida. Conforme previsto nos acordos de paz, os russos recebem sua indenização em espécie e desmantelam a indústria alemã. Fábricas inteiras são desmontadas e levadas para a União Soviética para serem remontadas. Conforme prometido nos termos do Plano Marshall, os americanos deram à Alemanha 16 bilhões de dólares. Nós, por outro lado, não demos nada. Mas não estávamos em posição de dar nada. Não tínhamos nada. Não podíamos competir. No Ocidente, a vida gradualmente volta ao normal, enquanto o setor oriental de Berlim está em ruínas. Os americanos querem ir além e introduzir reformas abrangentes para ajudar a revitalizar a economia alemã. Mas Stalin se opõe. Ele quer manter o status quo. O que Stalin quer é um nível comparável de sofrimento em ambos os lados de Berlim. E que os habitantes isolados de Berlim Ocidental acabem caindo sob a influência da Alemanha Oriental. Esse enclave capitalista no meio de um mar comunista é insuportável. Para sair desse impasse, as potências ocidentais veem apenas uma solução: unir suas zonas de ocupação. Isso, sem dúvida, enfurecerá Stalin. Mas até que ponto? Stalin poderia iniciar uma guerra? Antes de prosseguir, o Ocidente precisa de informações. E só há uma maneira de obtê-las: espionagem. Infelizmente, nesses primeiros dias da Guerra Fria, os serviços secretos americanos são, para todos os efeitos, inexistentes. Na verdade, vale a pena observar que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o governo Roosevelt criou o Serviço de Informações OSS, mas ele não estava mais ativo após o fim da guerra em 1945. Portanto, entre 1945 e 1947, os Estados Unidos não tinham serviços de inteligência propriamente ditos. Portanto, no verão de 1947, Truman decidiu fundar uma nova agência de inteligência que logo seria conhecida em todo o mundo, a CIA. O ex-almirante Henry Hillenkoetter é nomeado seu chefe. Ele tem a difícil tarefa de recrutar e treinar espiões em um espaço de tempo muito curto. O problema é que ele precisará encontrar espiões que falem russo. E além dos próprios russos, não há muitas pessoas que falem russo. Para esse ex-agente do Serviço Secreto Britânico, isso foi um grande obstáculo. O problema era até que ponto você poderia confiar em alguém nascido na Rússia com grandes segredos. Porque você nunca poderia garantir que eles não estivessem realmente do outro lado trabalhando para os russos. Hillenkoetter não perde tempo. Pragmaticamente, ele percebe que é entre os inimigos recentes que ele encontrará seus espiões. Reinhard Gehlen, ex-nazista e chefe de inteligência da Wehrmacht no leste, é reciclado pela CIA. Gehlen conhece muito bem o mundo comunista. Ele se torna o cérebro por trás da espionagem americana na Alemanha. Ele ajuda a recrutar centenas de ex-nazistas para a CIA. Os americanos não têm dúvidas quanto a isso. A única coisa que importa para Truman é bloquear o caminho de Stalin. A logística mudou. Na Guerra Fria, o inimigo não era a Alemanha, mas a União Soviética. Então, em última análise, por que não usar pessoas que são fervorosamente anticomunistas? E, obviamente, esses ex-nazistas odiavam os comunistas com paixão. Então, por que não? Nesse ponto, estamos no meio de uma verdadeira realpolitik. Os adversários da CIA, a GRU e a KGB da Rússia, também são muito ativos.
Mas eles têm uma vantagem considerável, já que seus serviços de inteligência existem desde a Primeira Guerra Mundial. Berlim se tornará a capital mundial da espionagem. Nas ruas, o serviço público. Nas Forças Armadas, há espiões por toda parte. Todos eles, independentemente do lado em que estejam, têm o mesmo objetivo: decifrar os planos de seus adversários e estar um passo à frente deles. A espionagem foi quase certamente um novo estilo de guerra, porque não eram necessárias armas e ela penetrava diretamente no centro da visão de mundo do outro lado. Como Truman solicitou, Gehlen e seus homens tentam descobrir qual seria a reação de Stalin se o Ocidente unisse suas várias zonas em Berlim. No final da primavera de 1948, os espiões alemães acham que podem finalmente ter a resposta. Em 9 de junho, um telegrama de Hillenkoetter avisa Truman. De acordo com o chefe da CIA, se o Ocidente reunisse todas as suas zonas de ocupação em uma só, a reação de Stalin seria... É de se esperar que a URSS continue a impedir as potências ocidentais em Berlim e em outros lugares da Alemanha por qualquer meio que não seja a força militar. Esse é o sinal verde que os aliados estavam esperando. 4 dias após o telegrama de Hillenkoetter, os americanos, britânicos e franceses criam uma nova moeda para sua zona, o marco alemão. Stalin vê essa moeda como um símbolo do capitalismo e uma provocação. A conta do Mercado Pago, é a que mais rende do Brasil. Ah, olha aí, rendeu. Mercado Pago, você tem tudo para ganhar. Não. Ele precisa reagir. Como os espiões alemães haviam previsto, o líder soviético decide então fazer uma retaliação econômica. Em 24 de junho de 1948, ele corta todas as rotas de suprimentos para Berlim Ocidental. As estradas que ligam a Alemanha Ocidental a Berlim Ocidental são bloqueadas. 2,5 milhões de habitantes de Berlim ficam presos. Sem suprimentos, eles não conseguirão sobreviver por muito tempo. Em Washington, alguns dos conselheiros de Truman estão insistindo em responder com força. Mas o presidente dos Estados Unidos decide por outra opção: reabastecer as provisões da cidade pelo ar. Ele não queria uma guerra aberta entre os Estados Unidos e os soviéticos. Essa era a última coisa que ele queria, mas ele também não queria parecer fraco, como se não fôssemos fazer nada, porque se deixássemos os soviéticos fecharem Berlim, então eles tomam outra coisa. Não acho que a ideia da ponte aérea tenha sido dele, mas ele concordou com ela, porque fazia sentido. Quatro dias após o início do bloqueio, enormes aviões de carga britânicos e americanos sobrevoam Berlim. Dentro de suas barrigas, toneladas de alimentos e mercadorias e os famosos pacotes de cuidados. Montados pela ONG americana CARE. Esses pacotes contêm tudo o que os berlinenses precisam para sobreviver: bacon, margarina, ovos em pó, chocolate. O sabor da América. O que Stalin não havia levado em conta era que os americanos, os ingleses e os franceses juntos tinham os meios para manter Berlim Ocidental.
Berlim Ocidental abastecida por 11 meses com 6.000 toneladas por dia. Todos os dias, um avião de carga aterrissava em um dos 3 aeródromos de Berlim a cada 30 segundos. Durante um ano, os cidadãos berlinenses viveram suas vidas ao ritmo das aeronaves que voavam para lá e para cá sobre suas cabeças. Mas apesar da ajuda americana, a vida cotidiana continua difícil. Para sobreviver, todos fazem o que podem. Semeadores começam a aparecer no coração da cidade. Logo, os vegetais começam a crescer no asfalto. Eles também se mostram engenhosos no que diz respeito ao aquecimento. Os americanos não estão enviando carvão suficiente. Então, os berlinenses encontram lenha onde quer que ela esteja disponível. As árvores são arrancadas pela raiz. Não há um único banco na cidade que ainda tenha ripas. Nos mercados, as pessoas negociam com tudo o que têm. Casacos, bolsas, sapatos. Os berlinenses querem tudo, mas sobrevivem. Os americanos também estão determinados a permanecer firmes, custe o que custar. E como previsto por Gehlen, Stalin não dá a ordem para abater os aviões americanos. Ele não estava preparado para entrar em guerra porque os americanos tinham a bomba atômica. A União Soviética não teria sido capaz de suportar outra guerra quando 20 milhões de russos morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Percebendo que havia perdido o braço de ferro político, Stalin suspende o bloqueio. Stalin suspende o bloqueio em 12 de maio de 1949. Em toda a Berlim Ocidental, as pessoas se alegram. Para o líder comunista, essa é uma derrota humilhante. Esse pequeno comerciante do Missouri levou a melhor sobre o homem mais temido do planeta. Em suas memórias, Truman mal consegue esconder sua alegria. Ele sabe que marcou um ponto crucial em sua batalha contra Stalin. O bloqueio fez com que eles se voltassem fortemente contra o comunismo. A Alemanha, que estava esperando passivamente para ver onde deveria jogar sua sorte no futuro, estava se voltando para a causa das nações ocidentais. Isso era exatamente o oposto do que Stalin queria, que era semear a discórdia entre os aliados. Na verdade, isso selou a reconciliação e a amizade entre os povos alemão e americano. Eles formaram um vínculo estreito. E nós somos responsáveis por garantir a sobrevivência de Berlim Ocidental. 15 dias após o término do bloqueio, as potências ocidentais criam a República Federal da Alemanha. A União Soviética responde com a fundação da República Democrática da Alemanha. Os aliados de outrora são agora oficialmente inimigos. Ainda está perdendo vendas por não aceitar cartão? Comece a lucrar mais com o TAP da Infinity Pay. Vem ver como. Ative grátis pelo site ou pelo aplicativo. Baixe o app. Gere a venda. Insira o valor e as parcelas. Você pode repassar as taxas se quiser. Aproxime o cartão da sua cliente. Pronto! Funciona em celular Android ou iPhone com NFC. As taxas são baixas e você recebe grana na hora ou em um dia útil. Revelado ingrediente secreto para aumentar seus pedidos e lucrar como nunca. É o TAP da Infinity Pay. Cadastre-se grátis e comece já!